Vamos abrir João 10. João 10, por favor. E aqueles que acharem, por favor, fiquem de pé em reverência ao nosso Senhor. João 10. Versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse versículo ele mexe muito comigo porque são caminhos... podem sentar. Esse versículo mexe muito comigo porque mostra dois caminhos completamente opostos, mas que têm completa direção nas decisões que a gente toma na nossa vida. Seria muito fácil falar das histórias dos outros, do meu avô, da minha avó, dos meus pais, mas eu não teria legitimidade para contar. Então, eu venho aqui, agradeço ao Senhor pela oportunidade que Ele me deu de compartilhar o meu testemunho e contar o que o Senhor vem feito na minha vida. Esse mês, dia 23/10, vai fazer 2 anos que eu tomei a melhor decisão da minha vida, me arrepender e entregar a minha vida a Cristo. Mas até chegar no batismo não foi uma caminhada muito simples. Quando eu morei fora, eu não sabia falar inglês, então qualquer oportunidade de fazer amigos eu estava aceitando. No começo, meus pais me levaram para um culto jovem, mas eles me levaram para o culto jovem, só que tinha um ponto, eu e meu irmão, a gente não sabia falar inglês. Então a gente chegou lá, ninguém entendia a gente não entendia ninguém. Foi horrível, ninguém falava com a gente. Na verdade, eles tentavam falar com a gente, mas a gente não entendia. E eu me senti uma completa intrusa no meio deles. Mas é isso que o diabo quer que a gente pense. Que a gente não é bem-vindo nos lugares, que as pessoas não gostam da gente pela nossa primeira impressão e que não somos capazes o suficiente para poder fazer amigos, né? Enfim, aprendi a falar inglês e fui à escola. Chegando lá, 2 meninas super fofas, parecia ser fofas, elas chegaram em mim, me acolheram e como eu sou uma pessoa que, eu era uma pessoa que queria muita amizade, sabe? Eu tive um sentimento que, caramba, finalmente vou me sentir acolhida nesse lugar. E realmente, consegui fazer vários amigos, me senti valorizada e as pessoas realmente faziam questão de me ter por perto. E tudo estava indo ótimo na escola. Se você fosse ver em casa, tinha várias brigas entre os meus pais. Eu passava o dia inteiro dentro do meu quarto, só saía para comer. E todo domingo era uma desculpa diferente, era uma doença diferente, um sintoma diferente para não ir à igreja. E chegou um ponto que mesmo com tantas amizades, tantos compromissos com os meus amigos, eu ainda sentia um vazio dentro de mim, uma tristeza dentro de mim, mas eu mal sabia o que realmente era. Em setembro de 2022, a nossa igreja anunciou que teríamos um acampamento dos jovens em outubro. O meu pai, um homem muito sábio, perguntou primeiro ao meu irmão se ele queria ir. Ele disse que sim, logo fomos, porque eu não tive opção. Foi muita discussão dentro de casa, mas teve uma hora que eu aceitei. No dia do acampamento, eu vi que não ia ter jeito. Tentei discutir com a minha mãe, ver se ela ia ceder um pouco, não cedeu. Enfim, cheguei lá no acampamento, tivemos o primeiro culto que foi de noite, né? E, gente, no primeiro culto eu só sabia chorar. Sabia chorar, mas não era um choro porque eu senti a presença de Deus. Era um choro porque era de tanta dor, tanta tristeza que eu senti confortável naquele lugar para poder depositar toda essa tristeza.
Chorava porque não me sentia como se eu pertencesse àquele lugar. E chorava porque não achava que Deus perdoaria pelos meus pecados, pelas minhas atitudes. Mas em Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. No mesmo capítulo, versículo 4 diz: tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabia que naquele momento meu coração estava quebrantado. E no seu devido tempo, Deus enviou 2 meninas para falarem comigo. E, gente, aquele momento foi tão, mágico, foi tão especial na minha vida, porque eu realmente entendi quem Deus era. Eu entendi porque as pessoas falavam sobre Ele com os olhos brilhando. Eu entendi que Deus é aquele que no som Ele nos conhece por inteiro. Eu entendi que Deus é aquele que odeia o pecado, mas ama o pecador. Eu entendi que Deus é o nosso melhor amigo. Eu entendi que Deus me ensinou o que é realmente ser amada de verdade. E eu entendi que Deus me ensinou que devemos depositar as nossas angústias, os nossos conflitos, a nossa ansiedade nele, porque só assim nós teremos paz. Como diz em Mateus 11:28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Podia passar horas falando o quão grandioso Deus é, mas não posso esquecer de comentar que Deus é aquele que, se houver um verdadeiro arrependimento, mesmo que o mundo vire contra nós, Ele vai nos perdoar. E nesse acampamento eu aprendi diversas coisas. Eu aprendi que se não estivermos em um constante relacionamento com Deus, o inimigo vai fazer de tudo para encontrar uma brecha nas nossas vidas e nos roubar. Eu entendi que se permitirmos que o inimigo entrasse no nosso coração, a nossa vida espiritual vai morrer, porque Deus não compartilha o mesmo lugar que o diabo. Deus espera que a gente o convide para entrar no nosso coração e só assim Ele fará o seu trabalho. Então eu entendi também, na verdade eu percebi, que quando eu estava desviada da caminhada com Deus, eu nunca tive uma autoestima tão baixa. Eu nunca me senti tão triste, nunca me senti tão vazia como naquele tempo. E percebi nisso tudo que o inimigo fez de tudo para tentar me roubar, tentar me matar e tentar me destruir. Não se enganem com o padrão desse mundo. Ele pode sim te trazer amigos, felicidades momentâneas, diversão, mas no final do dia quem vai estar sozinho é aquele que escolheu uma vida mundana ao invés de ter uma vida com Cristo. Eu percebo que vivemos em uma constante guerra espiritual, que o inimigo vai vir, ele vai vir assim, sem você nem perceber, nos atrair, para tentar nos atrair para algo que aparentemente é maravilhoso, mas é algo que certamente te levará à morte. O inimigo não vai aparecer como um filme de terror. O inimigo vai vir com boas conversas, uma bela aparência e com conversas tentadoras. Mas, como Deus é maravilhoso, Ele pensou em tudo. Na Bíblia nos ensina que para a gente se defender contra as armadilhas do diabo, temos a armadura de Deus. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandália da paz, espada do Espírito e escudo da fé. Mas Paulo diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Temos que estar atentos e vigilantes, porque o inimigo vem, seja por decisões sem aprovação de Deus, seja por mais influências, ou seja por uma vida sem propósito. O inimigo vem como destruidor e devorador naqueles que ele encontrar brechas, como diz em 1 Pedro 5:8. Santificação não é uma fuga do pecado, é um direcionamento para Deus. Não é deixar de fazer algumas coisas, é reorientar cada aspecto da nossa vida para honrá-lo e glorificá-lo. Santificação é aceitar o desejo de Deus de nos crucificar, de nos sepultar e de nos ressuscitar em Cristo Jesus. É matar o nosso ego no altar da graça e deixar Deus manifestar em nós a vida de Jesus Cristo.
aprendi a valorizar o que meu pai costuma me dizer, que as nossas decisões apontam para quem nós queremos ser e aquilo que nós queremos escolher. Aquele que está em Cristo, o pecado não tem mais domínio. Amém.